Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai falar sobre governabilidade. É um negócio sério, né? A gente às vezes acredita que vai dar certo, você elege um cidadão, coloca para dirigir uma nação, coloca para dirigir uma prefeitura, ou um estado brasileiro, ou o nosso Distrito Federal, e você vê as coisas sendo travadas, não se consegue fazer alguma coisa. É complicado. Você pega o próprio governo federal, trabalhou razoavelmente bem durante 4 anos, no mandato dele, já no governo Dilma, né? Pelo menos fluiu. E aí qual é a tendência? Mais 4 anos é que permaneça fluindo e até melhor. Porque já está com a máquina na mão, já deixou tudo certinho para o ano que vem. Então seria uma continuidade, mesmo assim trava tudo. E pior do que isso, você vê um embate executivo e legislativo. Pior ainda, você vê um legislativo duelando contra si mesmo. Senado contra a Câmara, Câmara contra o Senado, que está acontecendo agora. O presidente do Senado fez lá uma proposta, né, em nome dos senadores à presidente Dilma, de pontos, 27, 28 pontos, que poderiam ser aplicados para dar uma destravada no governo, né? E o Cunha, presidente da Câmara, já está como os outros, já elegeu seu inimigo número 1 a partir de então. É complicado. Aqui no Distrito Federal a mesma coisa. A governabilidade passa legislativo e executivo. E se não houver um bom papo, nada acontece. E isso está travando o próprio governo dentro do Distrito Federal. Nós estaríamos contando com 3 pessoas para tratar do assunto, 2 delas ainda estão a caminho. Nós estamos com a Marcha das Margaridas acontecendo aí, né? Mulheres do Brasil inteiro marchando aqui em Brasília, no meio rural e tudo mais. E aí travou um pouquinho a cidade. Mas eu já estou aqui, e ele fala também que é radialista, como eu sou radialista, e faço questão de dizer que sou radialista, né? O Sandro Gianelli, consultor em marketing político. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui no seu programa, que é um dos programas campeões aí de audiência, não apenas aqui no Distrito Federal, mas no nosso país. Eu não diria campeão de audiência, não, mas que a gente, campeão dos estragos, a gente é mesmo, né? A gente fala mesmo, aqui a gente consegue falar, né, amigo? Mas é campeão de audiência exatamente por esse ponto, porque as pessoas hoje que estão preocupadas com a política, elas já sabem que tipo de programa elas vão poder assistir, vão poder ouvir, vão poder acompanhar, que o diálogo é franco, o diálogo é aberto, né? Mas no teu programa da noite, por exemplo, lá na rádio, agora mudou de nome, não? Voltou a ser OK de novo? Nós estamos agora na OK-FM. OK-FM. Lá você também, pelo que eu percebo, você fala o que quer e os convidados são abertos. Diálogo aberto. Né? Para você ter uma ideia lá, eu não estive trabalhando na OK-FM nos anos anteriores, mas nós temos relatos lá de que o governo passado, quando ia algum convidado lá, político, ligado à política de oposição, o governo passado ligava e falava, olha, se continuar levando essas pessoas, esses opositores, nós vamos cortar a publicidade na sua rádio. Hoje, graças a Deus, isso não tem acontecido, até mesmo porque o governo do Distrito Federal não tem investido tanto assim em publicidade, mas a direção da rádio... Está travado, não tem dinheiro, né? E a direção da rádio, ela tem nos dado aí total liberdade para a gente estar tocando as pautas lá, numa boa, sem nenhum tipo nenhum tipo de reclamação. Quer falar do tema, vá lá e fala. Agora, vamos começar a analisar, né? Estou vendo os companheiros já chegaram ali, já vão sentar do nosso lado aqui, ó. Pode invadir o pedaço aqui, não tem problema não. Faz barulho, puxa a cadeira, né? Para mim não tem o menor problema. A grande verdade é o seguinte, vamos pegar. Governo Hollenberg, nós já estamos em pleno mês de agosto, quase entrando em setembro, né? Vencendo mais um mês. A gente já está mais perto do fim do que do começo, né? O ano está praticamente acabando. É verdade, o ano já foi. Já foi, o ano já foi. Não há nem por que dizer que não foi. Eu acho importante, você tocou no assunto saúde pública. Certo. A saúde pública, ela tem sido o principal problema, pelo menos aqui do Distrito Federal, já há um bom tempo. Tanto que em 2010, quem foi eleito governador foi um médico. Então, assim, ele fez aquela promessa de assumir a gestão da saúde pública aqui do DF nos 3 primeiros meses, promessa que não foi cumprida. Hoje o governador Rodrigo Hollenberg aí, ele sabe que a saúde pública continua sendo o principal problema. Certo. E nós podemos fazer a seguinte análise, de certa forma o governo dele vem sendo reprovado nesses 8 meses. Por quê? Ele veio com uma pessoa ali à frente da pasta de saúde, essa pessoa que estava à frente da pasta de saúde teve que ser substituída. Se ela veio substituída é porque ela não conseguiu resolver esse problema. A
gente entende sim que é um problema muito grande, não é um problema fácil de se resolver. Mas, recentemente eu vi uma entrevista do Marcos Dantas, um dos secretários fortes aqui do governo, Rodrigo Hollenberg. E o Marcos Dantas, ele disse que o governador vinha se preparando já desde 2012, já com um projeto de governo. E cadê esse projeto de governo, já que nós estamos aí no 8º mês e a população vem reprovando aí em diversas áreas, não apenas a da saúde. Tá. Bom, vamos somar? Vamos somar. É gostoso somar, né? Agora sim, o Rócio Barreto, cientista político, sociólogo, né? E de louco todos nós temos um pouco, né? Verdade. Seja bem-vindo, viu, Rócio? Obrigado, Celso. Que bom conhecê-lo e saber que você está aqui comigo. Prazer conhecê-lo. Obrigado por ter vindo. Vou apresentar também José Maurício dos Santos. Boa tarde. Né? Jornalista, né? Consultor político. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Rapaz, me chamou a atenção realmente, né? A Uda, que trabalha lá, né, fazendo a área de comunicação para vocês, me enviou um material mostrando a análise que vocês fizeram, meio que em cima até do que disse o próprio Hollenberg numa grande entrevista que ele concedeu, e mostrando o que é o governo Hollenberg no pensamento de hoje. Amigo, é tudo que a gente ouve, mais ou menos está ali, mas a gente consegue enxergar que você, Maurício, vocês conseguem pelo menos dar um pouquinho de esperança nessa análise. Meio que escondidinho, mas tem esperança, assim. Sim, na verdade, o Hollenberg, como eu já disse em alguns programas, eu fui ao programa do Sandra um tempo atrás, e ele lembrou, fez até uma graça comigo falando que, Maurício, a gente não aguenta mais ouvir essa desculpa do Hollenberg em relação ao déficit que ele herdou do governo Agnello. Mas é um ponto que a gente tem que frisar porque foi uma situação muito difícil que o Hollenberg pegou, né? Um déficit desse foi o maior déficit da história do DF e o Hollenberg encontra muitas dificuldades para poder implementar sua política em cima disso, porque ele não consegue arcar com as despesas que o GDF tem hoje e ele encontra dificuldades também pelo fato de ser um governador de terceira via. O que é isso, terceira via? No caso, hoje, Brasília é segmentada por dois tipos de grupos políticos, né? Os petistas e os rorizistas, que também é ligado ao Arruda. A Brasília sempre foi governada por esses dois grupos. Verdade. Então, o Hollenberg entrou agora como uma terceira via, quis quebrar um pouco essa polarização, só que com isso ele encontrou um pouco de dificuldade pelo fato de ser um partido não muito consistente aqui no DF. É um partido hoje que ele só tem 6 mil eleitores, ele não acompanhou essa ascensão do Hollenberg. O PMDB, por exemplo, hoje tem 25 mil eleitores, filiados. O PT hoje tem 15 mil filiados. Então, para você articular um diálogo... Que isso tem base política dentro da Câmara, né? Que é o grande imbróglio, né? Executivo e legislativo. Eu abri o programa, vocês ainda não estavam aqui, eu abri o programa falando sobre isso, doutor Rócio. Bem em cima desse jogo político, e se você não tem jogo de cintura e não tem base lá dentro da Câmara, e a base você pode jurar que é base no mesmo partido. Verdade. Celso, eu costumo falar o seguinte, que se o governo não tem uma base parlamentar, ele tem que ter uma base social. Ele deve chamar a população, chamar a sociedade, apresentar propostas, apresentar o que tem de ser apresentado, para que daí ele comece a movimentar. Porque a Câmara Legislativa, ela trabalha de acordo com a movimentação da sociedade. Se a sociedade se movimenta, ela começa a trabalhar de acordo com aquilo ali. E se o governo hoje não tem uma base parlamentar, ela deve procurar essa sociedade, trabalhar com ela para que ele tenha essa base social que trabalhe com ele dessa forma. Tem que dar uma satisfação, tem que dar uma compensação junto, à sociedade. Né? Fazer aquilo que ele fez na época da campanha, né? Verdade. Se reunia, né? As chamadas ele rodas vem fazendo de conversa, roda de conversa. Né? Eu estava vendo uma análise feita dentro desse trabalho da Tracker aí, vocês falam exatamente, né? Sim. Que ele se vangloria de já ter feito uma roda de conversa. Espera aí, amigo. Em menos de 2 meses ele fez umas 20 para poder fazer a campanha política. Sim. Não é? Ele tem trabalhado, tem feito algumas rodas de conversa. Hoje parece que vai haver uma na estrutural sobre juventude e segurança. Assim, né? E ele tem que mostrar, procurar a sociedade, para que essa sociedade dê respaldo ao trabalho que ele vem fazendo, já que ele não tem essa base parlamentar. Deixa eu atender um telespectador. Oi, Cícero, boa tarde, amigo. Boa tarde, Celso. Boa tarde aí aos
seus entrevistados. Pois não, querido. Então, boa tarde, senhor. Boa tarde. Celso, eu gostaria de saber qual seria o perfil do governador para o Distrito Federal. Né? Depois, eu acho assim, depois de tudo que o governador Roriz fez, né, inclusive, eu achei até que foi um bom governo que ele fez, ele ouvia a comunidade, foi o que o rapaz acabou de dizer agora, né? Certo. Então, eu acho o seguinte, rapaz, qual seria, se eles têm alguma ideia, qual é o perfil do homem para governar o Distrito Federal, que seja principalmente com olhar para a saúde. Tá certo, Cícero. Tá bem, querido. Uma boa tarde, Celso. Boa tarde. Boa tarde aos entrevistados. Tá bem. Eu acho que a resposta já começou a ser dada pelo professor. Sim. Essa aqui é a grande verdade, né? Se ele não tem uma base na Câmara, ele não consegue se acertar para ter maioria lá. Né? Verdade. Até porque a Câmara, sabidamente, não é a nossa, todas elas funcionam no base do Dacato, toma lá, né? Sim. Não é isso? Como disse o Maurício aqui agora há pouco, Maurício falou que existe 2 grandes grupos que vêm trabalhando em Brasília há muito tempo, governando o Distrito Federal, e o governo Hollenberg se destaca desses 2 grupos, que ele não vem dos sindicatos, dos movimentos sociais, tal como era o PT, nem tampouco dos agropecuaristas do Centro-Oeste, que inclui o entorno e outras áreas mais longe. O governo Hollenberg saiu como uma terceira via para resgatar e mudar isso aí. Talvez a Câmara Legislativa não compreenda que é um governo diferente. Ela sempre trabalha, eles começaram a trabalhar desde 1990 através de barganha política. Sempre. Entrava o governo em troca de benesses. O que está travando agora não é, Sandro, você tem feito várias entrevistas, você caminha por esses caminhos da Câmara e tudo mais. Não está faltando exatamente uma compreensão real entre os 2 poderes, não? Eu vejo 2 coisas aí. O Cícero, que acabou de falar com a gente aqui, ele citou o governo Roriz, mas o Cícero, a gente tem que entender que era um momento completamente atípico. Hoje você tem um fortalecimento do Ministério Público, você tem um fortalecimento do Tribunal de Contas, você tem a lei de responsabilidade fiscal, que naquela época não existia, que é uma lei recente. Então, assim, hoje você governa muito olhando o que é que não pode. Antigamente não, antigamente você ia e você fazia. Então, assim, são momentos diferentes. É claro, a gente gosta de comparar os governos anteriores, mas a gente também tem que... Principalmente quando você sente saudade dele. Exatamente, mas a gente tem que ver isso também. É um momento completamente diferente de governar. Agora, isso que o Rossi coloca aqui, coloca muito bem, é verdade. O governador Rodrigo Hollenberg ele tem uma proposta diferente. Talvez esteja faltando mais um diálogo, até mesmo dos membros do governo com a própria Câmara Legislativa e com a sociedade, para que passe essa compreensão. Rapaz, vamos falar uma coisa. Eu vou analisar o Hollenberg, que eu conheço de moleque para cá. Né? Ele sempre foi falante, ele foi de fazer amizade com todo mundo. O Hollenberg despontou na política por quê? Porque ele fazia parte de uma juventude ativa do Distrito Federal, né, que valia e que fazia as coisas acontecerem em Brasília, e a juventude do Distrito Federal o elegeu pela primeira vez. E a partir daí ele nunca deixou de ser eleito. Essa é que é a grande verdade. Agora, por que ele não consegue dialogar agora, sendo tão bom de papo como ele é, poxa vida? Olha, a realidade é questão também da comunicação, né? A comunicação foi um erro muito grave que ele teve nesse primeiro semestre. Não dele, quer dizer, a comunicação do próprio GDF. Do próprio GDF, que ele insistiu em manter centralizado no Hélio Doyle. Certo. E essa insistência no Hélio Doyle durante todo esse primeiro semestre causou essa insatisfação da base aliada. Então causou um pouco descompensou um pouco essa consolidação que ele tinha da base, apesar de não ter parlamentares do PSB, ele conseguia ter uma relação amigável com ambos os lados, mas essa insistência no Hélio acabou causando essa insatisfação, né? Esse conflito, né? E ele veio tirar o Hélio só no final do primeiro semestre. Verdade. Então, e ele também não consultou a própria base aliada para saber quem seria o próximo secretário da Casa Civil. Então, quer dizer, ele não tem ele não está dialogando, de certa forma, né? O sociólogo analisa, acima de tudo, o comportamento humano, né? É verdade. Então, professor Rossi, eu gostaria de que você analisasse uma coisa comigo. É verdade que antes, com o Hélio Doyle lá, a guerra era legislativo-Hélio Doyle. Pegou para valer, né? E a briga, principalmente do Doyle com a Celina, sobressaiu sobretudo, né?
Celina como presidente da Câmara e o Doyle como quase primeiro-ministro do governo Hollenberg. Aí agora, por exemplo, saiu o Doyle, mudou a questão da comunicação social lá dentro, mas agora a briga está entre o Legislativo e o próprio Hollenberg. É verdade. Existe esse entrave, a gente pode chamar de entrave burocrático, antes, porque o Hélio Doyle tinha uma característica bem técnica e era bem ríspido. Ele não conversava, não fazia aquele jogo de cintura, não fazia aquela negociação. Escreveu no pau com o meu. Mais ou menos dessa forma. Desse jeito mesmo. Diferentemente do Sérgio Sampaio, que é mais de compor, mais de bastidor e tranquilo, mais tranquilo para conversar, para negociar. E se você me permitir, na verdade, o Sérgio ele entrou e sumiu, né? Ele entrou e sumiu. Sim, não se fala mais da Casa Civil, não é mesmo? Sim. Exatamente. E acabou. Isso mesmo. Ele está lá para ser o homem, braço forte do próprio governador, mas que apareça o governador, né? Que apareça o governador e que o governador que vá dar as respostas à sociedade, porque quando o cidadão comum votou foi no cidadão Hollenberg. Não foi na equipe que ele iria constituir. Com certeza. Dessa forma, ele tem que aparecer, dar as respostas que a sociedade precisa e trabalhar em cima disso daí. Porque uma política pública, Celso, só pode ser construída para dar uma satisfação para a sociedade, que atenda a sociedade, quando você ouve ela. Porque uma política pública feita para moradores do lago é diferente de uma política pública, é diferente para quem mora no Sol Nascente. Claro. Quem mora no Sol Nascente precisa de infraestrutura, precisa de transporte. Verdade. E quem mora no lago precisa de mais atividades na área cultural. Hoje você vê, por exemplo, o lago, qual é o grande problema que ele enfrenta na área de segurança, né? Agora você já vê, por exemplo, você pega o Sol Nascente, é mobilidade. Mobilidade. O pessoal sofre de manhã, tem que sair de lá 5 horas da manhã para vir trabalhar 8 horas no plano piloto. É 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Não é brincadeira, não. Poderia estar sendo investido em outra atividade. Agora, como é que a gente... Você faz uma análise de comportamento, você vê, por exemplo, o Rodrigo é cheio de boas intenções. Eu nunca disse que ele não tenha boas intenções. Agora, por que ele não consegue colocar em prática, o Zé Maurício? Olha, essa antipatia dele com o pragmatismo político atrapalha um pouco, né? Você vem de grupos que esse pragmatismo sempre preponderou dentro da Câmara Legislativa, sempre teve uma aliança, uma coligação muito forte, e hoje o Hollenberg, como o mesmo Rócio disse, ele está querendo implementar uma política diferente. Só que a política tem aquele poder de barganha. Se hoje você está numa crise econômica e você não tem uma sustentação social forte, e você quer insistir, ficar longe desse pragmatismo de você não ter uma aliança mais forte para poder impor a sua agenda, por exemplo, dentro do Legislativo, ele vai encontrar muita dificuldade para isso. Eu até grifei, né? Eu peguei o trabalho que vocês realizaram e está lá. Tracker Consultoria analisa cenário político e econômico do DF. Aí logo abaixo, Hollenberg mostra lucidez e aponta possíveis saídas para a crise. Você acredita nisso realmente? Olha, a lucidez que eu digo no caso é porque ele mudou um pouco o discurso, né? Ele vinha com um discurso muito pessimista, com um discurso muito do governo anterior, falando que e mostrando que estava aquela inabilidade batendo demais dele. Naquela história de tocou o cofre vazio, né? E chega uma hora que o discurso não vinga, né? De certa forma. E agora ele veio com esse discurso mais lúcido, trouxe algumas possíveis soluções para o problema econômico do DF, algumas inclusive vindas do governo federal. Então a gente viu um pouco essa lucidez dele, de certa forma, do problema e ele querer resolver o problema, uma crítica mais construtiva em cima disso. Só que algumas ajudas dessa do governo federal, por exemplo, são ajudas remotas, vamos dizer assim, nesse momento de crise, porque está assolando o país inteiro. Então, para o governo federal liberar verba para o GDF é muito complicado. Até porque ontem, esses dias agora, o senador Fernando Bezerra, ele foi o relator de um projeto de lei lá no Senado, que queria acabar com o Fundo Constitucional aqui no Distrito Federal. Já pensou? Do se Centro-Oeste. Nós estamos mortos. Aí a gente devolve para Goiás e pede desculpa pelos estragos. Então, para você ver como é que está o clima, né? E ainda leva os filhos que nasceram aqui junto. Meu Deus do céu. Deixa eu atender o Francisco, eu queria perguntar se você sentiu a mesma coisa, né? Que o Hollenberg já mostra uma certa lucidez no momento político, né? Porque é duro quando não se mostra uma certa lucidez no momento.
Dos senadores, por exemplo, que andaram com a presidente Dilma, eu estava vendo uns 3 ou 4 saíram de lá que o grande problema seria ela não ter um entendimento real. Ela não está lúcida para o que está acontecendo. Só está enxergando o lado dela e pega mal. Oi, Francisco, boa tarde, amigo. Boa tarde, Celso. Diga, Chico. Boa tarde, essa turma bonita que está aí, a sua presença. Tá certo. Eu estou ouvindo aí o programa, estou assistindo. Olha, Celso, enquanto não tirarem esse partido dos trabalhadores, que dizem que é dos trabalhadores, não tem nada a ver com o trabalhador, esse nosso país não vai para frente de jeito nenhum. Porque você vê a situação que o Agnello aqui, que era governador do Distrito Federal, você vê que bomba o Hollenberg pegou, né? Pegou. E do mesmo jeito, Celso, pelo amor de Deus, a presidente da República, Celso, qualquer um, que quando ela sair do poder, qualquer um presidente que entrar, Celso, vai ser pior do que a situação que o Agnello deixou para o Hollenberg. Tá certo, filho. Lamentavelmente, você tem uma visão bastante profunda disso aí. O que a gente espera realmente... Eu fico imaginando o Aécio entrando na presidência da República, se fosse eleito. Obrigado, viu, Chico? Né? Se tivesse sido eleito, ele pegando o barco dos seus primeiros dias. Você já pensou isso, professor Rossi? Já pensei. Cara, seria mais ou menos o que o Hollenberg está enfrentando aqui agora, a nível nacional. A nível nacional. Eu costumo fazer uma analogia, o Sandro falou que antes dos primeiros governadores eleitos aqui do Distrito Federal, não existia lei de responsabilidade fiscal. Eu costumo fazer uma analogia da seguinte forma. Existia um cartão de crédito, um pai era bastante rico, deu um cartão de crédito para o filho, cartão ilimitado, aí o filho foi gastando. Aí chegou um tempo que ele não tinha mais o que gastar. Aí as pessoas acham que esse trabalho do governo em conseguir esse dinheiro, renovar esse cartão, para que pudesse gastar somente o necessário. Eu costumo fazer essa analogia. Pior do que isso, além de gastar o que é necessário, ter que pagar o buraco que ficou lá atrás, né, exatamente. Pagar a fatura anterior. Meu Deus Isso é do terrível. céu. Já pensou? Você pega a fatura que é desse mês e está lá o débito que você deixou do mês passado, 300 e poucos % ao ano de juros. Quer dizer, antes você só fazia, né? Agora você tem que parar de fazer e pagar o que você estava fazendo. Pagar o que fizeram antes. Que coisa, que complicado. Loucura. E aí consegue? Não consegue, né? Eu concordo com o Maurício, quando o Maurício fala que o governador mudou. Ele mudou sim. Ele parou realmente de olhar no retrovisor, parou de imputar. Eu tô achando ele mais simpatiquinho a partir de agora. Ele já entendeu que acabou. Não adianta mais falar do passado. Toda a população do Distrito Federal já entende que o governo anterior deixou um grande rombo e agora ele tem que governar. Ele tem que governar. Agora o que ainda falta é o seguinte, por exemplo, quando ele nomeou lá o Sérgio, ele não conversou com a base. Da mesma forma, quando ele nomeou o novo secretário de saúde, mais uma vez, ele não conversou com sua base. E agora nós temos acompanhado as derrubadas de muitas residências lá em Vicente Pires. Meu Deus, isso e aí a Câmara vai para cima do governo, não tem diálogo, o resultado é esse. Aquela análise, quem vive o problema e que vê a solução, às vezes está ruim para nós, mas é o que ele citou agora. Quem viu 4, 5 anos atrás, logo 15 anos atrás lá, e vê hoje o cidadão razoavelmente vivendo bem, já é uma grande mudança. Essa mudança, principalmente no Nordeste, começou depois da Constituição Cidadã, que permitiu a aposentadoria dos agricultores pelo Fundo Rural. E depois dessas aposentadorias surgiu aí o Bolsa Família, que também deu um aquecimento. Que vem desde antes, né? Quando era realmente um Bolsa Escola. Exatamente, né? Que era uma necessidade das pessoas. E que eu acho maravilhoso, eu estava vendo resultados, por exemplo, de cursos técnicos, né? Até mesmo no nosso Nordeste. A quantidade de gente que faz parte, né? Que é beneficiada pelo Bolsa Família, fazendo cursos técnicos e muitos até dizem, já não preciso mais, já estou trabalhando, já estou ganhando a vida, né? Eu acho que esse é o único caminho, não é, professor? É o único caminho, tem que fazer, não é que seja um assistencialismo, tem que dar
a condição das pessoas crescer enquanto ela precisa, porque a fome não espera a pessoa se qualificar. Ela tem que acabar com a fome e daí se qualificando. Delegar a competência a ela, cobrar, dar qualificação a ela, e o Estado também tem que oferecer condições para que ela saia daquilo ali. Exatamente. Para que as mães do Bolsa Família hoje não sejam as avós do Bolsa Família amanhã. E pelo menos, pelo que eu acompanho, o Ministério do Desenvolvimento Social nos envia todo dia informações e tudo mais. O acompanhamento escolar da meninada, por exemplo, é quase 100%, amigo. Não é? Você deve estar vendo isso aí, essa é a grande realidade, falando. A educação é o pilar de uma nação, né? Se você não investir em educação, você não consegue promover um crescimento sustentável. E não adianta você fazer esse slogan de pátria educadora se você tem e não fazer dela uma pátria educadora. Problemas no FIES, vários alunos hoje com problema no FIES, com as matrículas trancadas nas universidades porque não conseguem renovar suas matrículas. Então, qual a perspectiva que a gente vai ter num país lá na frente? Professor Cristóvão, colega de UNB, né? Falava claramente, e fala ainda claramente, ele gosta de citar os tigres asiáticos, principalmente. Só cresceram depois que educaram o povo, meu amigo. Não fizeram nada de extraordinário sem antes ter educado o povo. Oi, Antônio, boa tarde. Boa tarde. Diga, amigo. Dizendo o seguinte, alguém falou aí sobre a época do governo Roriz, e o pessoal na área de agricultura. Os atuais governos hoje, por exemplo, não esqueceu a agricultura. Eu queria saber quem é o secretário de Agricultura do Distrito Federal, por exemplo. Eu tenho propriedade rural, eu gero emprego na minha propriedade, só que hoje, por exemplo, o Gama, a atual administradora do Gama eu conheço há muitos anos, só que ela esqueceu a área rural. O Distrito Federal dependia sempre dos outros estados para alimentação. Na época do Roriz nós tivemos feijão suficiente para abastecer o Distrito Federal, a pecuária justamente, na pecuária, área leiteira, de carne, e os produtores de ovos, de frango, sempre nós tivemos no Distrito Federal. Os últimos anos, o agricultor está esquecido. Eu sempre lembro o seguinte, o agricultor não precisa de cesta básica e nem de esmola, não. Ele precisa de estrada e condições de trabalho. Porque se ele não tiver estrada igual a minha, por exemplo, eu estou tentando arrumar a minha estrada, onde eu transformei a minha propriedade numa reserva ecológica. Eu sou biólogo, nós somos 4 irmãos biólogos, e aí o que acontece? Nós não podemos nem botar um trator lá, ou a terra vai na administração, a administração diz que não tem terra. Eu quero saber o seguinte, será que o governo esqueceu também? Só se fala em saúde, e a agricultura? O povo se alimenta de onde? Não é do agricultor? E o agricultor hoje, o Distrito Federal, está esquecido, era isso que obrigado. Grande abraço, Antônio. Ele tem razão. Quem assistiu ontem à televisão à noite, DFTV, por exemplo, viu a regularização de terras ali na região de Planaltina, né? Amigo, é uma das brigas. Eu sempre mergulhei muito no mundo agrícola. Eu amo de paixão, né? Tudo que é rural. E a grande briga nossa a vida inteira foi de regularização das nossas terras. O cidadão, Brasília, pouca gente sabe, mas nós somos grandes produtores de morango. Nós somos, talvez, acho que o segundo do Brasil. De goiaba, que ninguém fala, nós somos quase o primeiro. Na área de pimentão ali, na Taquara, Pipiripau ali, nós somos dos grandes, nós exportamos pimentão, amigo. Ao invés de dar subsídio, agora o pessoal vai chegar num banco, ele fala assim, cadê os documentos da terra? Não tem. Pelo amor de Deus. Então eu acho que governo passa por aí. E quantos governos já passaram, e até o próprio governo Roriz, que você citou aí, nos prometeu inúmeras vezes, das vezes que ele foi governador, que regularizaria as terras de Brasília. E não regularizou. E ele falou, foi você que citou Roriz. Foi eu que citei Roriz. É importante também, ele falou sobre agricultura e ele reclamou da infraestrutura, né? Então, quer dizer, essas pastas, elas estão todas interligadas. Né? Se o governo ele se comporta como ilhas, e eles não se comunicam, as coisas não se resolvem. Agora, eu tenho certeza que o atual governo tem políticas públicas para a agricultura. O que deve estar faltando é comunicação com os próprios agricultores para que eles tenham ciência disso. Eu gostei de ver que o secretário de Agricultura estava sentado com os produtores. Estava sentado. Conversando. Não estava, professor? Estava sim. Né? E aí ele chegou pensando que ia agradar 100%. Os agricultores mostraram para ele que não era bem aquilo que ele queria. Falou, então, vamos estudar. Vamos conversar. Maravilha. Bato palma para o secretário, para o governo, que está tomando esse tipo de atitude. E a questão fundiária no Brasil é muito
é passada. E não, e se a gente não tomar conta disso, nós não vamos produzir mais nada, porque vão transformar em condomínios as nossas terras agrícolas, como fizeram aqui com o Vicente Pires, nas áreas de Sobradinho ali, da própria Ceilândia, nas agrovilas, que transformaram tudo em cidade, não é mesmo? Oi, Siciliano, boa tarde, amigo. Siciliano? Oi. Pode falar, querido. Boa tarde, meu amigo Celso. Tudo bem, campeão? Bem, querido. Pode falar. Eu fico bastante feliz em ver um tema tão importante como esse ser debatido aí no âmbito não só do Distrito Federal, como no país, que é sobre a questão política, o cenário político do nosso Distrito Federal. Certo. Eu concordo com aquele nosso companheiro que falou logo no início, que foi o senhor Francisco lá de Santa Maria, que falou em relação ao PT. Eu acho que o grande equívoco, ou acho que erro que o governo cometeu logo no início, foi não ter feito o decretão, aquele decretão que exonerava todas as pessoas do governo passado. Então ficou alguns resquícios do governo anterior que deu trabalho para ele hoje. É tanto que o decreto que saiu na época não foi exonerando todos, ele exonerou somente os que eram nomeados, os que eram cargo de confiança. Agora, aqueles que tinham vínculo com o Estado, que eram servidores, o que aconteceu? Essas pessoas não foram exoneradas. Então, essas pessoas que eram do PT, eles continuaram e hoje estão sabotando o governo que é de uma outra coligação. E eu vejo dessa forma que o governo ele tem que sair para entrar outro. É tanto que a presidente da Câmara desvinculou da base do governo por causa disso. Então, eu quero parabenizar aí o seu trabalho aí, viu, Celso? Tá bem, querido. Você está de parabéns. Tá bem. Juntamente grande abraço. Com o Sandro aí, eu vejo a atuação dele. E todos vocês aí, gostei muito desse tema, viu? Abraço, para cada um de vocês. Você parou para pensar nisso? Na verdade, o Hollenberg deu até uma declaração dessa na entrevista do Correio Nessa entrevista, né? Eu cheguei a ler aqui. Ele querendo falar um pouco mais sobre esse novo jeito de fazer política, ele quis dizer que é natural você ter funcionários de diversos, não de diversos partidos, mas que sejam ligados mas ele deixou a base passada todinha lá dentro. De certa forma, ele mexeu um pouco, né? Mas não o suficiente para agradar os aliados. Na verdade, ele não quer desagradar ninguém, ele quer agradar um pouco cada um e acaba desagradando todo mundo. Você ele tem que, na verdade, escolher um lado. Para um governo que precisa ir para o lado do povo, ele não está desagradando o próprio povo, professor Rossi? De certa forma, sim. Quando ele, como o Siciliano falou, que ele deveria ter criado um decretão para exonerar todo mundo, independente da pessoa ter cargo efetivo ou não, ele quis dar um tratamento diferenciado, como se o servidor efetivo que tivesse investido em cargo, em comissão, estivesse ali não por ideologia política, mas sim por competência. Talvez tenha sido por essa forma que ele só exonerou os que eram somente de livre provimento. Acostumado no legislativo, onde geralmente você chega e pega o pessoal que já trabalha lá dentro, né? E que está, como diz o outro, muda o deputado, ele só se adapta em 30 dias ao novo deputado ou deputada, mas sabe como é que o caminho das pedras, não é mesmo? Perfeitamente. O senhor sabe como vai no plenário? Então o senhor pega aqui a escada, desce, vai, dá uma volta, quebra o braço direito, quebra o braço esquerdo e chega lá no plenário, não é mesmo? Meu Deus do céu. Nilza, boa tarde. Oi, Nilza. Boa tarde. Diga. Boa tarde aí para os participantes. Boa tarde. Para você, Celso. Tá bem, eu quero falar aqui um pouco sobre o problema a presidente lá pro lado do Nordeste, o PT, né? Sim. O PT, a gente ser bonzinho com o que é dos outros é muito fácil. Porque o PT tem tirado do aposentado, tem tirado da saúde, tem tirado da educação, para ser muito bonzinho no Nordeste. No Nordeste, eu fui no Nordeste, lá tem pessoas que antigamente tinha 2, 3 filhos. Hoje tem 8, 7. Agora me diga de onde eles vão tirar para criar esse tanto de gente. Porque lá o pessoal do Nordeste quase não produz mais nada. Meu Deus. Fiado em cartão, fiado em safra não sei de quê, cartão de toda sorte. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Diga, Nilson. Um sobrinho meu foi em Teresina, e lá ele viu o cara falando assim, eu fui numa empresa para eu fichar, não, para trabalhar, cheguei lá, a empresa disse que
pegava se fosse a pessoa para fichar, porque não pode botar ninguém sem fichar. Certo. O cara disse, para que eu vou fichar? Eu vou perder meus direitos de cartão disso, de cartão aquilo. E aí o Nordeste quase não está produzindo mais nada. Tá bem, Nilza. Não tem infraestrutura, não tem esgoto, não tem escola boa, não tem nada, não tem saúde boa, não tem nada. Ser bom tá tirando o quê? Dos aposentados, das pessoas doentes, do deficiente, do órfão e da viúva. E obrigado, Célio. Eu que te agradeço. Fico feliz que você ligue sempre, viu, Nilza? É gostoso, né, ouvir? É o povo falando, amigo. É bom. Agora, o PT tem culpa no cartório nessa história de Brasília, é mesmo? Você viu que interessante essa aí, base que ficou, né? Porque, cá pra nós, dentro da Câmara, o PT sequer foi oposição. Eu vi o Chico Vigilante defendendo algumas coisas que o Rodrigo precisava, mais do que aqueles que diziam que fazia parte da base. Ora, eu conheço o Chico o tempo que ele era realmente vigilante, certo? Ele soube enxergar a necessidade real do momento. Quando teve que bater de frente, bateu também, evidentemente. Onde é que está o PT nessa história, Sandro? Eu vejo duas questões que eu achei interessante. Entrou um ouvinte lá do Nordeste, um telespectador do Nordeste, e essa senhora que provavelmente não seja visitou o Nordeste, deve ser nordestina, foi lá ver os parentes. E aí a gente vê, claro, que continua essa divisão, né? O Nordeste defendendo o atual governo e as pessoas que não são do Nordeste imputando exatamente esse tipo de política pública voltada especificamente ali mais para o Nordeste e para o Norte, e que as pessoas acabam entendendo que está penalizando todo o país. Mas a gente não vai entrar nessa discussão hoje, que seria para uma semana de programa. Aquele cidadão, acho que nós nem chegamos a comentar, passou batido, que falou para ele, está na hora de apoiar a Dilma. Por causa de 20 centavos o povo foi para a rua, mas não está na hora também de apoiar, ou pelo menos buscar uma ação mais efetiva para que a presidência da República saia desse buraco em que ela mergulhou agora, professor? Sem dúvida, como eu falei para vocês anteriormente, o que move os governantes é o povo. Se o povo está quieto, ele continua fazendo da mesma forma. Se o povo se incomoda, aí ele começa a trabalhar. Eu até dei um exemplo para o Sandro. Antes das manifestações de junho de 2013, as pessoas tinham um deputado que ele ia ser cassado o mandato dele por improbidade administrativa e outras falcatruas. O Congresso se reuniu e no voto secreto votou a favor da manutenção do cargo dele, não a favor de que ele fosse cassado. As pessoas foram às ruas e uma das exigências que eles faziam era que todo e qualquer votação que envolvesse cassação de mandato parlamentar fosse no voto aberto. Esse mesmo deputado foi cassado, com uma diferença enorme. Então, o poder do povo está aí. Se as pessoas forem à rua, se manifestarem, exigir, eles vão atender. Prova disso é o quanto tremeram as nossas autoridades, né? Naquele momento em que São Paulo gritou e o Brasil inteiro correu atrás, né? Perfeitamente. Rapaz, a ação foi imediata, né? O Congresso resolveu trabalhar, a presidência da República começou a mostrar que ia fazer isso, aquilo, não fez nada até agora, mas pelo menos se apavorou. Nós saímos da rua, eles também pararam também, né? Celso, eu costumo falar que o povo trabalha de acordo com o que a população demanda. É verdade. Nós temos que gritar, né, professor? É verdade, sem dúvida. Se não se manifestar, quem está acomodado vai continuar da mesma forma. Eu gosto do menino, porque lá em Braslândia ele grita bastante. Elkson Barbosa, boa tarde, amigo. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos os participantes aí do programa diário. Celso, recentemente eu fui convidado a participar do título de cidadão honorário do nosso ex-governador Joaquim Roriz. Certo. E lá eu vi eu não sei se alguém dos convidados estava presente, mas lá eu vi uma aula do Paulo Otávio falando para o Hollenberg como o Roriz governava na época de governador. Sim. E por isso que o Roriz foi eleito 4 vezes governador de Brasília. E até agora, todos que se lançaram governador conseguiu mal terminar o seu mandato. Não seria a hora do governador abrir mais o leque e realmente aproveitar as coisas boas que foram feitas no passado, porque deu certo. Se o Roriz foi 4 vezes governador, porque deu certo.
E até agora você pode analisar. Entrou Cristóvão Buarque, não foi reeleito. Entrou Arruda, não terminou o seu mandato. Entrou Agnello, também não foi reeleito. Será que o Hollenberg vai fazer parte dessa estatística também? De Brasília, após o Roriz, nunca ter um governador ser reeleito? E outra coisa, Celso, a gente sabe, o governo ele passa problema, como todos os governadores que entram na sua gestão, tanto os governadores como os administradores, prefeituras, eles passam. Mas será que até quando essa crise vai? Porque não adianta chegar a janeiro e o Hollenberg dizer que ainda está com a herança maldita, não. É verdade. Porque isso aí não adianta. E outra coisa, Celso, eu acho que o Brasil já chega, né? Não vamos virar uma ditadura como a Venezuela, não. Tá Chega certo. de PT, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Grande abraço. Né? Começa aí, Zé Maurício. Olha, eu acho que o Hollenberg ele vai começar a ter uma perspectiva um pouco melhor a partir de agora, talvez com a criação do Rede. Né? A criação do Rede pode dar um pouco mais de sustentabilidade para ele na Câmara Legislativa. Algumas mudanças podem ocorrer nesse meio tempo. O conselheiro do Tribunal de Contas do DF, o Domingos Lamoglia, ele se aposentou agora. Abriu um espaço no Tribunal de Contas, né? E tem dois nomes que estão brigando para assumir a cadeira, que é o Dr. Michel e o Asni Derroure. E eles vão abrir uma vaga para o primeiro suplente, que é o Cláudio Abrantes. E ele é uma pessoa que está muito tendente a querer ir para o Rede, junto com o Chico Leite, que também já é do PT. Então, por exemplo, já seriam dois nomes a mais para compor talvez a base do Hollenberg, se ele conseguir manter essa relação boa com a Rede. Então, talvez você tendo um pouco mais de sustentação política, você consiga ter um diálogo melhor e consiga implementar uma agenda de forma mais efetiva na Câmara Legislativa. A colocação do Elkson me trouxe muito para o professor Rócio. Professor, o Roriz pegava o povo no colo e o povo pegava o Roriz no colo. Pegava o povo no colo. Ele falou que o Roriz teve 4 mandatos. Um foi biônico, de 88 a 90, um de 91 a 94, não existia reeleição. Ele tentou lançar o candidato dele, que era o Valmir Campelo, e o candidato dele perdeu para o candidato Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque, em 98, já existia a emenda da reeleição, tentou a reeleição, mas perdeu por Roriz. Roriz ficou um mandato e renovou por mais 8. Talvez eu não tenha explicado bem quando eu fiz a analogia que antes os governos eram eleitos porque existia o cartão de crédito com limite ilimitado. Aí foi gastando. Talvez esses outros no caso do PT, não conseguiu reeleição por 2 vezes no Distrito Federal. Isso é um fenômeno que a gente pode marcar uma outra hora para explicar o porquê do PT não ter sido eleito. Vamos marcar um programa só para isso. Vamos sim, com certeza. Então, o fenômeno Roriz se diz a isso daí. E o Roriz é um estadista tal como Lula, com ideologias diferentes, mas da mesma forma. O eleitor roxo do Roriz, hoje no Distrito Federal, pode ver ele com um crime transitado em julgado. Ainda assim, esse eleitor fiel do Roriz vai continuar votando no Roriz. Com certeza. Diferente de outras pessoas que mudam de opinião. Vota num determinado candidato e se esse candidato se envolver em algum crime, alguma coisa, muda de opinião. Oi, Joaquim, boa tarde. Boa tarde, Celso. Diga, querido. Celso, é o seguinte, eu estou ouvindo esses deputados falar em educação, mas não adianta, porque antes de Brasília ter essa tal de Câmara Legislativa, tinha dinheiro para fazer tanta coisa. Eu vou te dar só um exemplo. Olha, a X antiga construiu QSF, construiu o QNJ, construiu o QNL, construiu o M-Norte, construiu o Samambaia. Depois dessa Câmara Legislativa, acabou o dinheiro. O dinheiro que se gasta com essa Câmara Legislativa dá para construir, eles falam tanto em educação, dá para construir uma escola rural por mês em cada município do Brasil. Isso é impossível. Complicado, hein, amigo? Não tinha parado para pensar nisso. É só fechar essa Câmara Legislativa e que o Brasília tem dinheiro para fazer muita coisa. Hoje não tem dinheiro para fazer nada. Tá bem. Boa lembrança, Joaquim. Gostei dessa colocação tua. A grande verdade é o seguinte, a gente tem que encarar as coisas. E se é uma coisa que acontece até hoje, a Câmara Legislativa não emplacou junto ao povo.
ela não se fez como representação real do povo. A gente até elege os deputados pensando numa mudança, mas a gente não conseguiu fazer isso até hoje. Quer dizer, a população não se sente representada, né? Mas assim, a gente não pode desistir da Câmara Legislativa não, que ela tem uma função importantíssima. E nós temos é que fazer com que ela faça o que tem que ser feito. Representar a população. A vida inteira nós brigamos no começo de Brasília pela representatividade. Nós não tínhamos nenhuma, né, professor? Sem sombra de dúvidas. Nosso programa, Antigo Brasília Urgente, brigou por isso a vida inteira. A TV Brasília, naquela época, que era a emissora única da cidade, brigou o tempo todo. E aí a gente se juntava à Associação Comercial, OAB e outras representatividades. Nós sonhávamos com uma representação política, porque os outros vinham para cá e decidiam por nós. Verdade. Olha, Celso, e esse papel fiscalizador da Câmara Legislativa é, vamos dizer assim, a principal arma que ela tem hoje junto à população. Porque ontem saiu uma pesquisa da Exatop, justamente falando da percepção do brasiliense com a Câmara Legislativa. Em relação a ela, né? E eles falaram que, por incrível que pareça, melhorou muito dos últimos 10 anos. Enquanto em 2005, eu acho que 35% falava que a Câmara era um órgão importante, hoje chega a 75%. E eles falam que o principal papel dela é fiscalizar. Então, esse papel dela não ser mais conivente com as falcatruas do Executivo vai ser muito importante para ela se posicionar perante a sociedade. Olha, nós estamos praticamente encerrando o programa e já deixando o barco aberto para a gente, né? Pelo menos falar do PT, né? E a gente vai marcar isso com certeza. Mas o que a gente percebe é o seguinte: ou você vai para o povo ou não há governabilidade. Não é. Não há. E não é só para o Hollenberg ir para o povo, não. Não, para nenhum governador. A Câmara Legislativa tem que ser a Câmara de Vereadores sonhada por Brasília, porque nós somos uma corrutela perto dos estados brasileiros. Exatamente. Nós somos um município, nós não temos a característica do município, mas nós temos uma área, caso você não saiba, você que está nos vendo em outro lugar, ela é menor do que o município de Unai, que está aqui do nosso lado, amigo. Ele é híbrido, né? Ele tem tanta característica de município quanto é de estado. É verdade. Você tem que... Mas a Câmara, ela tem que ser muito mais de vereador. O nosso deputado distrital, ele é o vereadorzão, que não pode sair da base dele. É ou não é? Administrador, exatamente. Por isso que muitos deputados estão ligados às administrações regionais. Ele quer ter a sustentação da sua base ali, e isso ele encontra na administração regional. Para que haja governabilidade hoje, aquele 1 minuto e meio para cada um. Começa, Zé Maurício. Olha, não cometer mais os erros do primeiro semestre, dialogar de forma mais concreta, tanto com a sociedade quanto com as organizações da sociedade civil. Você tem que ter um discurso uno dentro do governo. Não adianta você chegar para a mídia e falar sobre reajuste de servidor e falar que não vai dar conta de fechar as contas do DF por causa da folha onerosa que é dos servidores públicos e, ao mesmo tempo, pedir o apoio dos servidores públicos. Essas questões, esses erros de comunicação, eu acho que você tem que acertar. Professor. Celso e demais pessoas que estão ouvindo o programa, para que mantenha uma governabilidade, o governo tem que ouvir a população, ouvir as suas bases e criar políticas públicas que atendam o maior número de pessoas, em detrimento de políticas públicas que beneficiem somente certos grupos, principalmente isenção de impostos, isenção de muita coisa que beneficie poucas pessoas. Tem que investir mais no coletivo, ouvir a sociedade e trabalhar por ela sempre. Lembrar que a população é uma só, né? Sem sombra de dúvida. Né? Morando na Ceilândia, no Sol Nascente, exatamente, em Planaltina, Braslândia, Gama, qualquer outro lugar, Plano Piloto, somos todos candangos e brasilienses vivendo na esperança de um bom governo. Para a gente encerrar. Eu acho que se nós fôssemos escolher um tema, eu acho que tanto o governador quanto os deputados distritais deveriam ouvir um pouco mais a população e focar na saúde pública. Focando na saúde pública, que hoje é o principal problema aqui do Distrito Federal. Acho que grandes problemas, tanto da Câmara e a população não sentir essa representação, quanto do governo nessa grande rejeição, já estariam bem resolvidos. Eu queria só fazer um convite para vocês aqui e para os telespectadores, porque hoje, lá na Câmara Legislativa, a partir das 19 horas... Boa lembrança que eu até separei o convite aqui e eu me esqueci. Pode falar. Pois hoje, a partir das 19 horas, a Associação Brasiliense de Blogueiros de Política vai estar lançando seu portal lá no auditório da Câmara Legislativa.
serão mais de 40 blogueiros, todos com artigos exclusivos aí, escrevendo para esse portal. E eu quero convidar todos vocês para que estejam presentes lá e convidar aqui o Maurício e o Rócio, que escrevem muito bem, inclusive lá no site da Tracker. Se vocês quiserem vir fazer parte da nossa associação, vão ser bem-vindos. Com certeza. Maravilhoso trabalho da Tracker nesta análise. Me mande todos que vocês fizerem. Com certeza. E, por favor, disponibilizem-se para vir aqui sempre. Porque o que Brasília precisa ouvir, o que o Brasil precisa ouvir, são exatamente essas análises feitas e que olhem também com o olhar de um futuro promissor. É muito fácil eu chegar aqui e descer o cacete, é fácil demais, né? Ser pedra é fácil demais. Eu quero ver é ser vidraça. E aí é que o bicho pega. Então, obrigado, José Maurício. Professor, muito obrigado por ter vindo. Sandro Gianelli, obrigado por ter vindo. Você encontra o Sandro Gianelli às 8 da noite na 104.1 OK FM. Todo santo dia, de segunda a sexta. A sexta-feira. Vou lá semana que vem, nós estamos combinando. Grande abraço. Combinado. Grande abraço. Grande abraço. Grande abraço para você também.